Muito bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar dando início a mais um webinar aqui do Oi Tchau. A gente trouxe o tema sobre horas abonadas e como fazer o compliance, como garantir o compliance com esse processo no RH e no departamento pessoal. E para trazer ainda mais peso para a gente apresentar, para a nossa apresentação, a gente trouxe aqui a doutora Larissa, que ela vai estar contribuindo também com o conteúdo. Então, por favor, doutora Larissa, a senhora pode se apresentar? Olá, bom dia. Me chamo Larissa, apoio aí a Oi Tchau com as questões judiciais, trabalhistas, toda essa parte de compliance também. Estou aqui com a doutora Maria também, que é minha sócia. Ela estava tentando entrar ali por um outro notebook, mas não estava conseguindo. Ela também trabalha com a gente nesse setor. Auxilia aí a Oi Tchau com todas as questões necessárias. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Aqui, mas não está aparecendo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, questões tecnológicas, a pessoa que vos fala não conseguiu acessar a sala, então vamos conversar por aqui, porque o mais importante é o conteúdo, né? Esperamos aí que esse webinar traga para vocês bastante conteúdo e que a gente consiga contribuir aí para o dia a dia das empresas, para o controle correto de jornada, para essa questão do abono, que é muito importante, que é uma questão emergente no nosso dia a dia, que a gente acaba, às vezes, cometendo alguns deslizes que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então, vamos bater um papo aqui enriquecedor e, ao final, a gente vai abrir para perguntas e estamos aqui para contribuir, tá bom? Perfeito, pessoal. Novamente, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar colocando aqui no chat, tá? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo. Para nivelar todo mundo, deixar todo mundo, então, no mesmo nível de conhecimento, na mesma linha de conversa, vamos só relembrar o que é que são essas horas abonadas. Pela legislação, as horas abonadas, elas são justamente as horas em que ocorreu uma ausência do colaborador, que ele não trabalhou, mas que elas são justificadas e que, por conta disso, eles não sofrem nenhuma penalidade na remuneração. Então, apenas para nivelar, vamos relembrar sobre isso, elas são horas que elas não são penalizadas, ou seja, mesmo que o colaborador ele tenha se ausentado, elas são justificáveis e eles não vai sofrer nenhuma penalidade no seu salário ou nenhum desconto. Mas aí então, já vamos para a primeira pergunta, doutora Larissa, doutora Maria. Por que que essas horas elas não são consideradas horas trabalhadas, já que o colaborador não recebe nenhum desconto? Então, as horas abonadas, como o próprio nome já diz, né, são horas de trabalho que elas, na verdade, o empregador, ele dispensa, né, o desconto dessas horas. Então, na verdade, ele abona a ausência, remunerando normalmente as horas de trabalho, tá? Então, elas não são consideradas horas de trabalho, mas elas são remuneradas por conta do abono da ausência. Abono esse que é uma mera liberalidade do empregador, conforme a gente vai conversar adiante, tá bom? Perfeito, então. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando aqui alguns pontos no chat. A Júlia, ela está aqui com a gente também para dar esse suporte, para dar esse apoio e também para fazer esse acompanhamento com vocês, tá? Então, podem estar colocando aqui e ao final da apresentação nós estaremos sanando todas as dúvidas, ok? Perfeito, então, mas passamos aqui. Nós já sabemos, então, o que são as horas abonadas, por que elas não são consideradas horas trabalhadas, e trouxemos aqui também alguns exemplos que a própria legislação, ela traz como situações e que é possível fazer esse abono. Então, nós temos desde consulta médica, comparecimento à justiça, realização de vestibular, exames oficiais e o próprio Enem mesmo, mas lembrando que, para toda falta, ela precisa de uma justificativa. Então, mesmo esses 8 pontos aqui que nós trouxemos, eles precisam de um documento para comprovar esse abono, certo, doutoras? Certo, né? A falta justificativa para ela não sofrer ali a falta justificada para não sofrer um desconto, ela tem que estar previsto na lei e o trabalhador tem que apresentar aí o documento que respalde a ausência dele para que a empresa possa, nesse caso, abonar com respaldo na própria lei. Perfeito, então, pessoal. Então, já vamos iniciar aqui com as dúvidas que as nossas doutoras elas vão nos ajudar. Primeiro, dúvida básica, só que a gente só acaba tendo na prática. A gente tem falta justificada, a hora abonada e também a ausência comum. Mas aí, quais são as diferenças entre esses 3 pontos, doutoras? Então, a falta justificada, como a gente estava conversando agora, é aquela ausência prevista na lei, né? A consolidação das leis do trabalho, a CLT,
ela traz ali várias hipóteses em que o trabalhador pode se ausentar, né, por período de 1, 2, 3 dias, às vezes até mais ali, né? E essa falta justificada, desde que devidamente documentada e desde que devidamente enquadrado naquele artigo específico da lei, ela é considerada uma ausência não passível de desconto. Então, a partir do momento que o trabalhador justifica nos termos da lei, de forma documentada, a ausência dele, a empresa aí ela não pode descontar aquele período de ausência, seja total ou parcial, tá? Hora abonada, conforme a gente conversou anteriormente, é aquela hora, é aquela ausência parcial ou total que o trabalhador às vezes tem necessidade de se ausentar do trabalho, mas não de maneira justificada, não respaldada num documento, e a empresa, por decisão dela, por liberalidade ou em algumas situações por conta de regulamento interno ou algumas situações por conta de convenção coletiva, a empresa abona a ausência, mas não que necessariamente essa ausência esteja justificada na lei, tá bom? E a ausência comum é aquela ausência que não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. É aquela ausência que não vai ser considerada falta justificada, a empresa não vai abonar e, consequentemente, o trabalhador vai sofrer ali o desconto das horas, tá bom? Das horas do Perfeito, dia, né, pessoal? perfeito, pessoal. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Estamos conseguindo. Perfeito, então vamos passar aqui. Então, outro ponto que a gente quer trazer também, já pegando esse gancho de legislação, já pegando esse amparo legal. Quando a gente vem com relação à convenção e à CLT, nós sabemos que existem algumas convenções em que elas dão um pouco mais de abertura para essa relação da falta, elas dão um pouco mais de prazo. Mas quando o texto das duas legislações elas são diferentes, o que é que a gente deve seguir? Qual é a que prevalece? Vamos lá. Desde a reforma trabalhista, né, que foi feita lá em 2017, foi disposto que o negociado vai sempre prevalecer, na maioria das vezes, desculpa, prevalecer sobre o legislado em alguns temas, né? A CLT, ela vai prevalecer quando? Quando a convenção reduzir os direitos mínimos do trabalhador e quando ela tiver vencida e não tiver previsão da outra atividade dela. Então, nesses casos, a CLT vai prevalecer. Porém, nos outros, normalmente é a convenção que prevalece. Lembrando que muitas vezes as empresas têm a seguinte dúvida: venceu a convenção, o que que eu Verdade. faço? Eu começo então a descontar, eu agora não abono mais aquela falta que estava prevista na convenção, o que que eu faço? Como a doutora Larissa mencionou aqui, em tese, se a gente for aplicar o que a lei diz na letra fria ali, ó, se a gente for aplicar, em tese, se a convenção venceu, aplica-se a CLT. Porém, na grande maioria dos casos, o que as empresas acabam fazendo, até para não gerar ali nenhum desconforto na sua mão de obra, e nenhum risco futuro, porque as convenções coletivas, costumam ter um período entre uma e outra, porque os sindicatos e as empresas ficam ali negociando, né, os termos do documento final. Mas muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, a convenção que vem aí na sequência, ela é quase que uma réplica da anterior, ela só muda ali uma coisa ou outra, um percentual ou outro, um acréscimo ou outro, tá? Então, o que as empresas costumam fazer, mesmo com essa explicação que a doutora Larissa deu, as empresas costumam praticar a regra da convenção anterior, mas isso não é uma obrigação. Se a empresa quiser, a partir do momento que o instrumento venceu, aplicar a CLT, ela está completamente autorizada e respaldada, tá? Perfeito. Essa é uma dúvida até, logo quando a gente trouxe esse tema, é uma dúvida até pessoal, porque já estamos em final de abril e a gente ainda vê que ainda estão nessas disputas, convenções de sindicatos tentando fechar os acordos, e a gente vê que ainda não está fechado, então o RH fica assim, meu Deus, o que é que eu devo seguir, o que é que eu não devo seguir, não é, doutora? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então vamos aqui para uma dúvida ainda mais prática, que está relacionada ao cálculo e registro das ausências. Nós sabemos que as horas abonadas, elas não são horas trabalhadas, mas elas não afetam a remuneração do colaborador. Mas então, quando a gente vai levar para a folha de pagamento, o que é que acaba incidindo no cálculo dessas horas, já que elas não são horas trabalhadas? O que é que realmente a gente deve calcular, jogar no sistema, a gente deve verificar para saber se está tudo ok e em conformidade com a legislação?
Elas não são horas efetivamente trabalhadas, mas elas são horas remuneradas, né? Porque como o empregador tomou a decisão de abonar aquela ausência parcial ou total, são horas remuneradas comumente. Então, elas devem ser lançadas na folha de pagamento com destaque de abono de horas. E por que que tem que ter esse destaque? Que a gente não costuma praticar, tá? Daí vem aí uma outra coisa que a gente no dia a dia ali vai no automático, ai, tá bom, eu não vou descontar, e aí não acontece nada, não lança nada, não faz nenhum apontamento diferenciado na folha de pagamento. Mas é importante anotar na folha de pagamento, lançar essas horas como abonadas, porque aí essas horas elas não entram no cômputo de nenhum outro adicional, seja a título de hora extra, adicional noturno, ela não entra nesse cômputo. Por quê? Porque, de novo, ela não é hora trabalhada, ela só é hora remunerada. E quando eu só remunero, quando eu abono a ausência e só remunero aquelas horas, eu remunero como hora simples, tá? Então, vamos supor o seguinte, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que o meu trabalhador, ele tem que entrar no trabalho às 9 horas da manhã e tem que sair às 5 da tarde. E aí, ele chega na empresa 11 horas da manhã, ou seja, ele se atrasa 2 horas. E eu, empregadora, tomo a decisão de abonar essas 2 horas aí que ele se ausentou, tá? Não é falta justificada e eu não vou tratar como ausência comum, eu vou abonar. Porque tem ali, eu tomei essa decisão, tem no meu regulamento, eu vou abonar. Só que então eu já decidi que essas 2 horas de ausência eu vou pagar. Só que esse trabalhador, ao invés dele ir embora às 5 da tarde, que seria o horário dele, às 17 horas, ele vai embora às 19 horas, ou seja, ele faz 2 horas extras aí. Se eu não computo adequadamente essas primeiras 2 horas, se eu não lanço na minha folha essas primeiras 2 horas como hora abonada, ela tem reflexo no cálculo final da hora extra. Isso, do ponto de vista de pagamento, do ponto de vista da lei e do ponto de vista de compliance, que também é o nosso tema aqui, não é adequado, não é correto. Então, o certo é fazer direitinho. E aí é por isso que hoje, antigamente era tudo na caneta ali, né, gente? Eu sou um pouco mais velha, então sou da época do papel ainda. É, Antigamente era tudo muito difícil de registrar, de fazer cálculo, cômputo, tudo. Hoje, com os sistemas que a gente tem, a Oichal está aí com um sistema bem completo nesse sentido. Hoje, com o sistema é muito tranquilo a gente fazer esses destaques na folha de pagamento. E é importante por quê? Porque se eu não faço, representa um custo para a empresa e um pagamento que, do ponto de vista legal, não é correto e nem equilibrado, tá bom? Perfeito. Nesse caso, então, doutora, a gente precisa dar um destaque específico, analisando sobre o perfil sobre a perspectiva, na verdade, de auditorias. A gente Sim. pode anotar de qual forma, abono, liberalidade da empresa, qual é o melhor caminho para a gente fazer essa anotação no sistema. Pode, aí assim, depende, se a empresa tiver uma norma interna, que ela já dita ali, ó, quais serão as hipóteses que ela vai abonar as horas, ela vai registrar como abono previsto em regulamento interno. Se for uma coisa que não está prevista em nenhum lugar e eu decidi, tomei a decisão, vou abonar, abono por liberalidade do empregador, tá? Abono por liberalidade. Comumente, gente, nas auditorias, o fato de estar abono, o auditor, de estar apontado como hora abonada, o auditor ele já entende, porque a lei ela diz, a lei ela não me fala assim, você é obrigado, nem a lei e muitas vezes nem a convenção coletiva. E quando a convenção coletiva ela fala de que determinada situação eu tenho que não descontar, eu sou obrigada a não descontar, na verdade a gente pode até tratar essa previsão como ausência justificada e não abonada. Porque a abonada é aquela que eu decido, eu, empregador, decido não descontar. Então, quando eu coloco na minha folha de pagamento em destaque como abono, em tese já está justificado. Quer ser bem completo, quer ser bem compliance, quer ficar bonito com a folha ali linda? Então, você pode colocar ou por mera liberalidade, se não tiver o regulamento interno, ou então abono previsto em regulamento. Perfeito, então. Então, pessoal, só lembrando aí, não esqueçam de registrar na folha, porque depois, quando a auditoria chegar, o auditor vai bem nesse ponto e vai ser uma dor de cabeça. Então, por favor, vamos lembrar de anotar sempre, tá? Não deixar apenas em branco, não deixar sem uma anotação, sem uma pontuação, ok?
Vamos passar aqui. Então, ainda falando sobre cálculo, uma dúvida que está sempre atrelada quando a gente fala sobre jornada noturna e os adicionais. Vamos imaginar então que a gente tem ele tem a jornada noturna, mas acabou acontecendo a situação em que a hora ela pode ser considerada abonada. Nesse mesmo cálculo, ainda vai incidir esse valor noturno, as particularidades do cálculo noturno que normalmente nós iríamos utilizar para o valor do cálculo da remuneração, ou a gente também considera a hora simples, doutoras? É como eu disse antes, a gente considera a hora simples porque ela não é uma hora de efetivo trabalho, né? Ela é uma hora que eu decidi remunerar por liberalidade. Então, se eu decidi remunerar por liberalidade, ela não entra no cômputo dos meus adicionais, salvo se, e aí a gente vai sempre trazer a exceção, e é sempre importante que o pessoal do departamento pessoal, do recursos humanos, o pessoal que lida com folha no dia a dia, é sempre importante que a convenção coletiva esteja ali à mão para consultar, porque às vezes, do ponto de vista legal, aquela ausência total ou parcial, ela não está prevista como ausência justificada, mas a convenção coletiva lá numa letrinha pequena, ela pega e traz, entendeu? Então é sempre importante consultar a convenção coletiva. Se a convenção coletiva disser que aquela ausência é considerada ela deve ser abonada pelo empregador, aí essa hora entra no cômputo normal, tá bom? Agora, Uhum. do contrário, que é o que comumente acontece, ela é remunerada como hora comum e ela não entra no cômputo dos meus adicionais, tá bom? Perfeito. É interessante a gente levantar esse ponto, porque a gente sabe que quando o colaborador ele vai analisar lá o Olerite, ele vai perceber que o valor da hora está diferente, então já vai tirar essa dúvida com o RH, acaba sendo uma situação um pouco chata. Mas Mas para os aí é RHs, importante, desculpa, Amanda, tudo bem. mas aí é super importante, por isso que é importante que a folha reflita a realidade. E por isso que é importante que os trabalhadores também estejam alinhados com as práticas da empresa, né? Então, assim, o trabalhador se ausentou e eu decidi abonar a hora dele, eu decidi abonar aquele período de ausência, eu já tenho que comunicá-lo que, olha, tudo bem, eu vou abonar, mas você vai receber essa hora como hora trabalhada e ela não, e eu tenho que dar uma explicação para o trabalhador para ele já não ficar com essa dúvida. Então, quando eu tenho a comunicação com o trabalhador, ele é dinâmica, já para não ter esse tipo de questionamento. O que acontece é que muitas vezes o gestor lá, né, às vezes é uma empresa grande, vários setores, né, não é diretamente no RH, aliás, muitas vezes não é diretamente com o RH, é no departamento pessoal. E aí o gestor fala, não, tudo bem, eu vou falar com o departamento pessoal, vou falar com o RH, e não vai ser descontado não, fique em paz. E nada acontece, nada é lançado. Então, se um dia o RH fez ali, ó, um curso de regularidade, resolve implantar normas rígidas de compliance no seu dia a dia ali, e sabe que não pode ficar fazendo coisas em desconformidade com a lei. Quando eu implanto isso na empresa, se eu não tenho uma comunicação muito ativa, isso pode gerar, sim, questionamento, mas questionamentos esses que a comunicação resolve. Exatamente. É justamente o ponto do RH realmente saber o que é preciso fazer, porque a gente sabe que a legislação ela não vai trazer ao pé da letra, não vai trazer exatamente o que deve ser feito. Então é realmente buscar essas dúvidas, as nuances que na teoria na prática a teoria é outra, não é? A gente sabe que acaba tendo Exatamente. essa diferença. Mas perfeito então, doutoras. Estou vendo aqui que o pessoal está lançando muitas dúvidas, dúvidas bem interessantes. E só lembrando, tá, gente? Ao final a gente vai responder tudo. Vai passar todas as considerações para vocês, tá? Perfeito, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre banco de horas. Nós já trouxemos aqui algumas pontuações, algumas considerações relacionadas a esse tema, mas novamente, quando é que as horas abonadas elas acabam impactando ou não no banco de horas? Elas impactam, não impactam? Quando elas podem impactar, doutoras? Não, normalmente elas não impactam no banco de horas, tá? Uma vez que, como elas não são efetivamente prestadas, mas sim abonadas, elas não são creditadas no banco para depois ser debitadas também, tá? Então, normalmente elas não impactam, salvo, mais uma vez, se tiver alguma coisa na convenção coletiva ou numa política interna da empresa, tá? Mas, em regra, elas não impactam. E aí, nesse ponto de banco de horas, compensação de horas, é sempre importante que as empresas tenham uma política interna
clara, né, sobre o que eu tiro do meu banco de horas, o que eu não tiro do meu banco de horas. E é sempre importante estar alinhado com os gestores, né, das equipes todas, para que não aconteça, por exemplo, do trabalhador, isso acontece, tá, gente? É normal e não é culpa nem de um lado nem do outro, daí entra aquela velha história da comunicação que não está tão alinhada. Às vezes acontece do trabalhador ter ali um banco de horas super positivo e ele achar que a ausência dele, que não foi negociada, que não foi programada, ele achar que a ausência dele vai ser simplesmente descontada do banco de horas. Isso pode acontecer? Até pode, mas essa é uma decisão do empregador. E por que que é uma decisão do empregador? Porque senão vira uma bagunça. Senão todo mundo fala, eu tenho horas, eu não venho amanhã. Eu não tenho horas, eu vou emendar o feriado. Eu tenho... E não pode ser desse jeito, porque cada ausência de um trabalhador na empresa impacta na operação interna da empresa. Então, as ausências, elas precisam ser negociadas, programadas, né, para que não tenha justamente esse impacto negativo. Agora, não teve um combinado, aconteceu a falta e ela não está justificada. Eu quero abonar, mas não quero pagar, porque ele tem saldo de horas. Então eu vou descontar do banco de horas. Eu posso fazer isso? Via de regra, não é o adequado, porque você abre margem para que tudo caia nessa exceção. Mas numa situação pontual, você até pode, mas o ideal é que não faça, para não recair justamente nessa porteira aberta de todo mundo querer faltar e achar que pode simplesmente ir descontando por vontade própria o seu banco de horas, tá bom? Perfeito. Então, para os RHs e gestores que estão aí, novamente o lembrete. Se o colaborador ele tem o banco de horas, ele tem o saldo de banco de horas, mas ele simplesmente some ou começa a chegar um pouquinho mais tarde, sair mais cedo, sem a justificativa, isso é passível de uma conversa, não vai entrar, novamente, não é doutoras, não entra como um abono, não entra como um desconto do banco de horas, correto? Porque senão vira uma regra, né, gente? Então, Exato. assim, as empresas comumente elas já têm ali a sua tolerância de atraso, né? Uns minutinhos ali para que não é para ficar usando, é exceção também. É uma tolerância que tem que ser tratada como exceção. Mas se eu dentro da minha operação, dentro da minha empresa, toda vez que o meu trabalhador chega atrasado, eu então falo, tá bom, vou descontar do banco de horas, tá bom, vou descontar do banco de horas. Ele entende que eu posso fazer isso. E não é que ele está errado, é que a comunicação não está adequada. Então, por isso que é importante ter uma política escrita com todas as regras, uma política clara e que fique claro para o trabalhador o seguinte: se você não cumprir o que a gente combinou, que é isso aqui que está no nosso documento, no nosso regulamento interno, eu posso descontar ao seu atraso e a sua ausência. E não interessa se você tem banco de horas, porque a sua ausência precisa ser programada dentro da minha operação. Se você não fizer desse jeito, você prejudica a minha operação, consequentemente, se eu estou prejudicado, você também, pela via colateral, está prejudicado. Então, a gente precisa organizar a operação. Não é prejudicar nenhum nem outro, é organizar a operação para que a coisa aconteça de forma legal, redonda e que fique bom para todo mundo. Perfeito, pessoal. Então, novamente, eu aviso a orientação, né, pessoal, de sempre manter esse acompanhamento e também buscar uma solução de ponto que viabilize toda essa questão do compliance, que viabilize todo esse processo e não dependa de processos manuais, de envio de e-mails, de comunicações que acabam gerando ainda mais trabalho para o RH. Como oi, tchau. Então, passando aqui, vamos para mais uma pergunta que está relacionada novamente aos acordos coletivos, um ponto que a gente vem pesquisando, que é uma dor também do RH, que a gente já traz sobre políticas internas. A empresa ela pode criar políticas internas que são mais restritivas do que a própria legislação sobre as ausências abonadas, doutoras? Qual é o limite para que a empresa possa criar essas políticas, como a gente já vem conversando, que é possível criar? Então, na verdade, assim, né? Aí a gente volta de novo naquela questão do que é hora justificada e o que é hora abonada. O que a lei diz que é justificado, a empresa não pode mudar, ela tem que seguir. O que a convenção diz que está justificado ou que está abonado, a empresa também não pode mudar. Como hora abonada, a gente volta a dizer aqui, é liberalidade, a empresa pode criar uma política interna dentro do que ela acha coerente. O que que eu vou abonar? Por exemplo,
Faleceu a sogra do meu colaborador. A lei fala que é falta justificada? Não é falta justificada. Ah, mas cria como mãe. A sogra trata como mãe. Não é falta justificada, mas pode ser uma falta, uma ausência abonada. Então, na minha política interna, eu não posso restringir o que a lei e o que a convenção coletiva fala, mas eu posso sim estabelecer os limites do meu abono. Então, por exemplo, a convenção coletiva, vamos falar de ausências, por exemplo, no caso de filhos, né? E é uma coisa muito comum, né? Os pais aí têm filhos, e filhos, gente, é para sempre. Não interessa se é menor de idade ou maior de idade, filho é para sempre. Só que a convenção coletiva, a grande maioria das vezes, a convenção coletiva, ela coloca ali, ó, acompanhar filho menor de idade ou até tal idade, X ausências por ano. E a lei não trata no detalhe, como a própria Amanda já disse. O que que eu posso fazer enquanto empresa? Eu posso estabelecer também ali, eu não vou poder limitar o que a convenção diz, mas eu posso estabelecer ali, olha, para acompanhar seu filho, independentemente da idade, eu vou abonar 2 ausências por ano, 1 ausência por ano, para que o trabalhador já saiba a regra, entendeu? Recentemente, nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, então, é, e o marido dessa pessoa, e assim, é só marido e mulher, não tem parentes no estado de São Paulo, é só marido e mulher, a mulher fazendo um tratamento de câncer extremamente agressivo. E o marido ali, em algumas oportunidades que ele pode, ele tem que acompanhar essa esposa, porque a gente sabe que é um tratamento realmente muito pesado. Chegou um momento que o tratamento ficou mais intensivo e ela precisava do acompanhante, e ela só tem o marido. Em São Paulo, ela só tem o marido. Houve essa discussão dentro da empresa, esse debate dentro da empresa. O que que a gente vai fazer? Porque se eu abro para o trabalhador toda semana ir acompanhar a esposa, eu tenho que abrir para todo mundo, porque eu tenho que tratar a minha mão de obra, os meus colaboradores, meus empregados, todo mundo de forma igualitária, né? Então, como que eu faço? E aí chegou-se à conclusão de que eles iam equalizar ali uma regra, que eles iam estabelecer uma regra que fosse equilibrada para a empresa e para eles. E por que que eles pensaram nisso? Porque, apesar de ser uma situação pontual, daqui a pouco poderia vir uma nova, e uma nova, e uma nova, e uma nova. Então, assim, a empresa pode criar política interna sempre pensando no todo e sempre pensando que ela não pode restringir o que a lei e o que a convenção fala, mas ela pode sim estabelecer regras, tanto para restringir como para ampliar no que diz respeito à questão do abono, que é liberalidade, tá bom? Perfeito. É até interessante, doutora, um ponto que a senhora trouxe que foi relacionado a sogro e sogra. É interessante o que a CLT traz, mas também os acordos, sindicatos, enfim, eles trazem. Porque durante as nossas pesquisas também nós vimos que alguns acordos, eles definem sogro e sogra também como passíveis dessa falta. Então, RH novamente, não esquecer de estar fazendo esse acompanhamento com as convenções, com os acordos, justamente para não receber futuramente um passivo trabalhista. Que olha o ponto que a doutora trouxe, realmente. Existe a liberalidade da empresa, existe o que a CLT trata de forma geral, mas também as formas específicas. Então, quando forem elaborar essas políticas, pesquisem também de todas as formas, todos os caminhos, para não acabar também escrevendo uma possível prova de um possível passivo trabalhista lá na frente. E hoje, gente, assim, a gente está vivendo a era da tecnologia, né? Graças a Deus, inclusive. A gente está vivendo a era da tecnologia. A tecnologia ela veio para nos ajudar em todos os sentidos, para facilitar o nosso dia a dia. Mas a tecnologia ainda, não sei como vai ser o futuro, né? Mas ainda nos dias de hoje, a tecnologia ainda ela comete algumas falhas, algumas, né? Ela dá ali alguns caminhos que não necessariamente são os caminhos corretos. E aí eu vou falar dessas inteligências artificiais que a gente costuma consultar toda hora ali para ver as respostas, e às vezes a inteligência artificial, ela dá para a gente um caminho que não é, ela não vê o todo, ela não vê a Exato. realidade, ela faz uma pesquisa em banco de dados. Então, sempre importante, qual é o manual do RH, do departamento pessoal, no que diz respeito à conformidade? É a lei, e a lei a gente entende pela CLT, mas tem outras leis, é a lei e a convenção coletiva. Então, aquilo ali é a cartilha básica. A partir dali,
eu posso criar o meu regulamento interno pensando no todo, pensando em todos os trabalhadores. Eu nunca posso tratar, é claro, né, gente, tem as diferenças aí de posição, benefício, não estou falando dessa parte, estou falando assim, quando eu digo em liberalidade de ausência, abono de faltas, eu tenho que pensar que o que vale para um, vale para outro. Para que amanhã ou depois ninguém venha questionar que a empresa está tendo um tratamento em desconformidade com o que mandam aí as normas rígidas de compliance, com o que manda o que se espera de uma relação aberta, correta, seguindo ali padrões legais que a gente não tem como fugir, tá? Exatamente, pessoal. Novamente, o cuidado. Até mesmo se o próprio colaborador ele chegar com questionamento de, lancei na inteligência artificial aqui e ela me deu essa resposta. Novamente, tenham sempre, como as gestoras trouxeram, os acordos, a legislação do lado ali da sua mesinha, para que você possa passar tudo com mais segurança, porque a gente sabe, as respostas elas estão aí cada vez mais fáceis, mas não necessariamente corretas, ok? Não, e se a gente questiona até o médico olhando no Google, né, que dirá o departamento pessoal. Exatamente. Quem nunca fez isso, não é mesmo, pessoal? Então, doutoras, passando novamente aqui para horas abonadas versus atrasos. A gente já trouxe alguns pontos aqui, mas quando a gente fala sobre transporte, trouxemos aqui alguns exemplos, mas existe algum respaldo legal que a gente pode trazer? Não somente seguir o ponto da liberalidade, mas a legislação, ela realmente abre para que o empregador ele pontue de forma que esteja relacionada à política da empresa, ou existe também algum amparo legal? Por exemplo, nós sabemos que houve algumas mudanças relacionadas ao tempo à disposição do empregador. Como é que isso impacta? Como é que a gente pode juntar cada um desses pontos e entregar uma resposta mais firme para o empregador quando o RH foi questionado? Então, essa questão do transporte, assim, né, apesar de ter tido essa mudança em relação ao tempo à disposição do empregador, a mudança, na verdade, ela veio para afastar, né, essa possibilidade, não para aproximar. Então, assim, atrasos decorrentes de problema em transporte, salvo se houver uma previsão na convenção coletiva, a lei não excetua, a lei não trata isso como hora justificada. Agora, é claro. O RH, o departamento pessoal, os gestores, a empresa, de um modo geral, ela tem que ter um olhar para o dia a dia e para o que está acontecendo no entorno daquele trabalhador. Então, por exemplo, tem uma greve geral e está todo mundo ali na rua desde a madrugada tentando chegar na empresa. Ou então nem consegue chegar, porque a gente vê aí que às vezes, né, a coisa fica tão absurda que nem consegue chegar. Aí compete à empresa ter um olhar para essa situação até, e aí eu estou dizendo isso em termos de conformidade mesmo, tá? Ter um olhar para essa situação no sentido de também não lesar o trabalhador, porque apesar da lei dizer que eu não sou obrigada a abonar, então eu poderia simplesmente descontar, poderia, a lei não fala que eu tenho que pagar, a convenção não está falando, eu olhei aqui, ó, minha convenção não fala, a lei não fala. Eu poderia descontar? Eu poderia descontar. Mas é equilibrado se eu vi ali, ó, se o meu trabalhador está em caos no bairro dele, na cidade dele, ele não consegue chegar. É equilibrado que eu desconte? Não é equilibrado. Agora, o trabalhador nem saiu de casa, hein? Ficou lá, ó, deitadão, perna para o ar. É equilibrado eu descontar? Tudo tem que colocar na balança. O que que é equilibrado fazer? Agora, do ponto de vista de transporte, não existe uma regra rígida. Então, vai ser sempre uma decisão do empregador. Por isso que é importante já ter um regulamento interno, porque está tudo ali. Todo mundo sabe o que vai acontecer nas determinadas situações e somente aquelas excepcionalíssimas é que serão tratadas de forma diferente. Exato, perfeito. Então, também saímos daqui com a tarefa de revisar o nosso regulamento para ver se está tudo ok realmente e como nós podemos melhorar. Ok, pessoal? É, Então Sempre, né, agora, gente? doutoras, nós vamos para os momentos de tira dúvidas aqui. O Vamos pessoal lá. colocou perguntas bem interessantes e a Júlia vai estar trazendo aqui para gente. Ô, pessoal, vamos lá. A primeira pergunta é da Daniela Fernandes. Então, ela fala assim: a consulta médica é válida como abono ou apenas pronto-socorro e emergência? Quer responder, Larissa? Deixa eu ser bem. Olha só, gente, de novo, a gente. Vamos tratar então, estou partindo da premissa que a Daniela,
Estou partindo da premissa, então, que na empresa da Daniela não tem o tal do regulamento interno, não tem ali uma regra voltada, porque essa questão de consulta é bem comum, tá, gente? É bem comum. O que a lei manda, o que a lei trata como falta justificada é doença. Inclusive, doença atestada pelo médico, Com CID. com código, né, de doença e tudo, com o CID ali apontado. Teve que se ausentar por X horas ou teve que se ausentar por X dias por conta dessa doença sob este código, tá? Se eu tô doente e o médico me dá uma declaração de comparecimento, a empresa não está obrigada a abonar. Porque, de novo, se não tiver previsto na convenção e a lei trata como doença, declaração de comparecimento não é atestado de doença. É claro que as empresas acabam abonando a hora, né, gente? Foi lá no médico, tá aqui a prova, não é o CID, não tem tudo, mas tem uma declaração de comparecimento. Acaba abonando aquela ausência. Mas consulta tem que ser tratado de forma equilibrada, tem que estar previsto no regulamento, o trabalhador tem que saber qual é o limite, porque, de novo, se não acaba o trabalhador, não por mal, gente, é porque as pessoas querem fazer check-up, as pessoas querem ir no seu dermatologista, cuidar da pele para ficar lindo, bonito e maravilhoso. As pessoas querem fazer isso, especialmente se tiver a possibilidade de um plano de saúde, que a gente sabe que no SUS a coisa é um pouco mais complicada. As pessoas querem usar esse benefício. Acontece que elas precisam usar de forma a não prejudicar o trabalho, tá? Então, por isso que é bom ter uma regra, é bom ter uma conversa com o trabalhador, é bom ter ali delimitado o que eu vou abonar. Porque senão também todo mundo começa, eu tenho consulta amanhã. Olha, semana que vem eu tenho 3 consultas, hein? Aí como que funciona esse negócio? Né? Então precisa, tá tudo delimitado, mas via de regra, se não tiver previsto nada, se não tiver escrito em nenhum lugar, via de regra, não é hora abonada. Não é considerado falta, ausência justificada e, assim, pode ser abonada por liberalidade, mas justificada ela não é. Boa. Perfeito. Então, pessoal, só lembrando aqui para os RHs que eu acho que todo mundo conhece um José atestado, Maria atestado, que como a doutora disse, Sabe falta como? 3 vezes na semana, na próxima já está na ponta da língua. Tomar um pouquinho mais de cuidado, transformar esse processo, Não, deixar ainda e mais seguro, não é? até fazer uma parte sobre essa questão, que também é uma coisa muito comum aqui para os RHs, que assim, né, para os trabalhadores porque é exceção da exceção, né, vamos partir da premissa de que o trabalhador está ali, ó, ele cumpre a jornada dele, está tudo certo. Mas tem as exceções, né, sempre tem. Aí o trabalhador apresenta ali, ó, testado 1, aí daqui 3 dias, testado 2, daqui 10 dias, testado 3. É importante dar uma olhada nos CIDs, tá bom? Sempre dar uma olhada se for atestado, né, gente? Porque declaração de comparecimento ou consulta médica, se o trabalhador tem essa conduta, você tem que chegar uma hora que fala assim, não, desculpa, mas eu não vou mais poder ficar abonando isso aqui não, tá bom? Porque aí já está exagerado. Se não tiver nada previsto no regulamento da empresa, a empresa nem do primeiro dia, se ela não quiser, ela não abona. Agora, está previsto, então ela decidiu abonar, tomar cuidado com os exageros. E com relação a atestado mesmo, apresentou atestado, primeiro, verificar se aquele atestado está corretamente emitido, verificar o CID, verificar se o CID é o mesmo. Porque se começar a emitir atestado com o mesmo CID e a soma desses atestados ultrapassar os 15 dias é INSS, tá bom? Porque se você tá com essa doença aqui, ó, que demandou afastamento superior a 15 dias, então a Previdência que tem que cuidar de você, não pode ser. É para isso que a Previdência existe. Então, tudo isso o RH tem que ficar claro, né? Tô aqui ensinando o Padre Nosso aqui, fazendo uma menção ao Papa, ensinando o Padre Nosso ao Vigário. O pessoal aí do RH e do departamento pessoal sabe disso. Mas é sempre importante ficar de olho nisso, tá, gente? Regularidade do atestado médico, de declaração, de comparecimento, de tudo. Para que a empresa esteja na regularidade no que diz respeito aos seus abonos, no que diz respeito às justificativas das ausências. Boa. Vamos lá, próxima pergunta da Vanessa também. As horas abonadas não exigem documentação que comprove a ausência? Né? Porque vamos partir da premissa, é que assim, vamos partir da premissa que abono a gente fez a diferenciação.
Se tem uma justificativa, e se essa justificativa está prevista em lei, não é hora Falta abonada. justificada. É falta justificada. Agora, tem um documento, mas é uma situação que não está previsto na lei. Então, eu vou tratar como hora abonada, porque só porque não está previsto na lei, tá bom? Só porque não está previsto na lei. Eu vou tratar como hora abonada. Mas, via de regra, gente, via de regra, a hora abonada ela não vem acompanhada de um documento. Pode vir? Pode vir, por exemplo, atestado de óbito do meu primo. Por exemplo, sei lá, na convenção não está previsto, a sogra morreu. Pode vir, entendeu? É até recomendável que aquela ausência seja, de certa forma, ali, ó, comprovada que foi para aquela finalidade mesmo. Mas, comumente, as horas abonadas é porque atrasou o transporte, é porque eu tive que resolver um problema na creche do meu filho, é porque são situações, assim, as mais diversas possíveis que nem sempre vão vir acompanhadas de documento. Boa. E aí tem duas perguntas que acho que dá para fazer em uma só. A primeira pergunta é da Vanessa também. No caso de hora extra no mesmo dia e ter um abono, essa hora extra deve ser paga ou é como se fosse um abatimento? E a outra, complementando, se temos um abono no dia, como por exemplo atestado parcial, e no outro período que o colaborador trabalhou, ele fez horas extras. Essa hora extra deve ser contabilizada como hora extra ou deve ser compensado com o período que ele não trabalhou porque estava de atestado? Não entendi, Júlia. Eu vou pela primeira e depois eu vou pedir que você repita a Isso. segunda, É. tá? É, a primeira é assim, ó. A primeira diz respeito à hora extra, né? Se fez hora extra no Se mesmo ele dia. abonou, teve um tempo abonado Então, aí e a hora extra, gente, a hora efetivamente extra, ela é remunerada como extra. Por quê? Porque a hora abonada, de novo, ela é hora paga. O que vai mudar é o cálculo, mas a hora extra é hora extra. Por quê? Vamos lá, de novo, o exemplo das 9 às 17. 9 às 17, ele chegou às 11. Só que para todos os efeitos, como eu abonei aquelas 2 primeiras horas, ele trabalhou. É como se ele tivesse trabalhado. Ele não trabalhou, mas eu abonei. Então, hora remunerada. Então, das 9 às 17, ele está regular. É hora comum. Ah, mas ele trabalhou até às 19. Hora extra. O que muda é o cálculo, tá? Boa, legal. E aí uma da Juliana agora, Juliana Patrícia. Em relação à ida ao psicólogo, essas consultas são abonadas? Então, a gente está vivendo uma era, né, de cuidados aí com a questão psicológica, que é bem importante. E só que assim, vamos de novo. Uma coisa é atestado médico por doença psicológica. Porque terapia, gente, é para a vida. Quem não faz, vamos começar agora. Tem que fazer. Então, assim, terapia com psicólogo lá, a gente faz por várias questões, não necessariamente porque a gente está com um problema ali muito grave do ponto de vista psíquico, né? Então, assim, se o meu psiquiatra, e aí aí é o caso a caso, porque se o psiquiatra, eu tenho uma consulta com o psiquiatra, e aí ele me atesta ali alguns dias, e aí tem um CID ali, ó, de código de doença, falta justificada. Mas esse psiquiatra falou que eu sou obrigado a fazer tratamento psicológico, então eu vou ter que passar com o psicólogo toda semana. Então, gente, é o equilíbrio, sabe? Aí entra a questão do equilíbrio da relação do trabalhador com o empregador. Porque não é porque eu tenho que fazer toda semana que eu vou escolher fazer no meu horário de trabalho. Porque eu tenho a possibilidade de fazer em horários alternativos, até para a tranquilidade da terapia. Até para isso, porque fazer uma terapia ali, ó, no meio do horário de trabalho é tenso. Então, é uma questão de equilíbrio, tá? Então, assim, atestado de acompanhamento psicólogo sem o encaminhamento médico nem é passível de abono, porque terapia é da vida. Agora, é com encaminhamento médico, aí a gente vai ter que entrar na questão do equilíbrio, porque senão também eu vou lá no meu psiquiatra e falo para ele, doutor, eu preciso do acompanhamento, então declara aqui, ó, com a empresa, entendeu? E não é assim que funciona. Então, respondendo objetivamente, consulta simples com psicólogo, terapia simples com psicólogo não é passível de abono. É recomendação do psiquiatra, tem o CID, ausência justificada, mas com equilíbrio no quando passar para a parte psicológica também, com equilíbrio, para não prejudicar a operação da empresa, mas também não deixar ali também o trabalhador ali desguarnecido do ponto de vista de fazer as suas consultas.
Legal, bacana. Pessoal, tem umas duas perguntas que a gente não vai conseguir responder agora, mas a gente pretende responder pós-webinar, né, nas nossas redes sociais ou e-mail mesmo. Então, a gente vai passar para o próximo tópico aqui, que é o tópico dos recados, tá bom? Mas queria agradecer também o envolvimento de vocês e todas as perguntas que vocês fizeram. Perfeito. Pessoal, só para relembrar aqui, logo após o webinar, vocês vão estar recebendo um formulário, e aí no próprio formulário mesmo, vocês podem estar trazendo essas dúvidas, que a gente vai estar gerenciando e encaminhando as respostas, ok? Perfeito, então, pessoal. Então, quando a gente vai pensar sobre horas abonadas, qual é o melhor formato para gerenciar? Qual é a forma mais segura para fazer esse gerenciamento de horas abonadas? Nós sabemos que horas abonadas estão totalmente conectadas com o controle de ponto, que consequentemente impacta na folha de pagamento. Então, como as próprias doutoras trouxeram, é muito melhor você estar contando com uma solução tecnológica, uma solução segura e adaptada ao mercado. E essa solução é o Oi Tchau. Dentro do Oi Tchau, nós temos o módulo em que nós conseguimos gerenciar férias também e as ausências. Então, vocês conseguem fazer esse gerenciamento mais seguro, mais completo, e os colaboradores também conseguem fazer o envio de documentos e manter essa comunicação muito mais segura para que nenhuma informação seja perdida. E, consequentemente, vocês possam fazer o registro lá na folha de pagamento da melhor forma e estarem mais assegurados para vias de auditoria. Então, dentro do nosso próprio sistema, nós temos um controle, nós conseguimos oferecer um controle customizado, em que vocês próprios, como RH, vocês podem personalizar a ferramenta e aplicar categorias para as ausências. Então, por exemplo, aqui vocês conseguem incluir comentários, anexos obrigatórios, o próprio CRM do médico e também algumas anotações específicas. Então, vocês podem estar avaliando a ferramenta, vocês podem estar entendendo, porque vocês vão perceber que tudo que vocês tratavam hoje por e-mail, tudo que vocês tratavam por comunicação, é possível trazer para a nossa ferramenta. Então, como é que funciona esse processo? Ele é totalmente digital, então ele traz muito mais segurança. Tudo que é feito é registrado dentro do próprio sistema. Então, como as doutoras trouxeram, é preciso apresentar anexos e exames e atestados também. Então, o próprio colaborador ele consegue subir o documento dentro do controle de ponto. Pelo próprio celular mesmo, ele pode estar fazendo esse envio. E aí existe uma trilha de aprovação. Então, essas aprovações eles passam pelo próprio gestor, por supervisores, pelo próprio RH. Você, como dono da ferramenta, você pode estar fazendo essa personalização. Para todas as pessoas que precisam passar por essa comunicação, vocês conseguem parametrizar o sistema e garantir que todo mundo esteja alinhado na mesma conversa. E também todas as notificações elas são feitas em tempo real. Então, por exemplo, se hoje eu subo um documento, o meu gestor ele é notificado para que ele faça a validação. Da mesma forma, o RH. Se o documento ele foi aprovado ou não, eu também recebo essa notificação. Então, olha que legal a gente consegue trazer também uma segurança ainda maior para a sua empresa, porque também não fica aquela coisa do colaborador estar sempre no RH. Mas e aí, eu recebi a aprovação? Teve algum problema? Tá tudo ok com a documentação? Vocês acabam com essa preocupação, acabam às vezes até com esse retrabalho, justamente porque tudo fica dentro de uma ferramenta segura. Então, se vocês quiserem conhecer o Oi Tchau, vocês podem estar apontando aqui a câmera do celular e acessando o nosso site, como também vocês têm a oportunidade de estar fazendo o teste grátis. Então, é só fazer o cadastro lá, conhecer a nossa ferramenta e entender todas as funcionalidades, todos os benefícios que elas podem oferecer. Mas, principalmente, vocês podem estar agendando uma demonstração com a gente, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham relacionados a não só a gestão de horas, horas abonáveis, mas também o próprio controle de ponto, indicadores, até um pouco mais avançado para a gestão do RH, vocês conseguem também tirar todas essas dúvidas dentro da nossa demonstração, tá? Então, para quem tem essas dúvidas, para quem tem essas necessidades, é só apontar aqui a câmera do celular e agendar a sua demonstração.